Integrantes da Arquidiocese de Belo Horizonte se reúnem para retiro anual do clero. Terço perpétuo dos homens na Catedral Cristo Rei completa 1 ano. E ainda, na última reportagem sobre as festas juninas, os produtos típicos e uma receita deliciosa. São estes os destaques do Horizonte Notícia, que começa agora. Durante todo o mês de julho, os sacerdotes das 4 regiões episcopais da Arquidiocese de Belo Horizonte se reúnem para o retiro anual do clero no Retiro das Rosas, em Cachoeira do Campo. Na primeira semana, participaram os membros da região episcopal Nossa Senhora da Esperança. É quase impossível olhar a natureza e não reconhecer nela a obra de Deus. E foi este o local escolhido para o retiro anual do clero da Arquidiocese de Belo Horizonte. É o momento da gente olhar para dentro e renovar também as nossas forças. Ninguém pode doar aquilo que não tem. Então a gente busca esse encontro com Deus, com os irmãos, através da palavra no retiro, para assim a gente poder melhor se doar aos nossos irmãos. Tirar um tempo para refletir é fundamental para avaliar o trabalho que está sendo desenvolvido e planejar os próximos passos. Além da troca de experiências e do estudo do Evangelho, os participantes vivem um momento denominado deserto. Seguindo o período em que Jesus buscou o deserto para comungar com Deus, a reflexão individual é muito valorizada. Esse momento do deserto é isso, né? Você parar consigo mesmo e com Deus e pensar um pouco, refletir um pouco, agradecer a Deus e recarregar as baterias, né? Para essa caminhada que a gente faz nas paróquias, no nosso trabalho pastoral. Durante o retiro, o clero foi convidado a refletir os melhores meios para conduzir o rebanho no caminho de Deus, encarar o desafio de manifestar em ação aquilo que é pregado. O caminho da corrupção, da maldade, da mentira, da falsidade, o caminho do lucro fácil, do ganhar bem acima dos outros, da superioridade, é um caminho largo. É apresentado como um caminho fácil, como se não tivesse consequências andar por ele. Então, orientar o povo de Deus a não passar por este caminho não é fácil. Orientar a nós mesmos, porque às vezes nós mesmos queremos caminhar por este caminho, enquanto nós devemos caminhar por um outro caminho. Não que o outro caminho seja difícil, impossível, ruim e traga infelicidade. Ao contrário, é o único que traz a verdadeira alegria. O Papa Francisco doou 50 mil euros às vítimas do terremoto que atingiu Lesbos, na Grécia, em 12 de junho passado. Uma mulher morreu e 10 pessoas ficaram feridas no tremor de magnitude 6,3, que além das ilhas gregas atingiu a costa ocidental da Turquia. O pontífice tem um carinho especial por Lesbos, onde fez uma visita humanitária a refugiados em abril do ano passado, acompanhado pelo patriarca Bartolomeu e pelo arcebispo de Atenas. As paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte receberam a oferta do óbolo de São Pedro. A contribuição é destinada à jornada de caridade do Papa e realizada pela Igreja Católica no mundo inteiro. As barraquinhas na rua aguardavam o final da missa. Dentro da igreja, os fiéis estavam vestidos a caráter para comemorar a festa de São Paulo e São Pedro. É uma honra muito grande, ele por ser o padroeiro da igreja, que ele abra as portas para nós, né, que ele interceda por nós junto a Jesus. É uma honra muito grande, estou muito feliz. Os santos são considerados líderes da Igreja Católica primitiva. Paulo converteu-se ao cristianismo ao receber convite do próprio Jesus no caminho de Damasco. Pedro foi o primeiro apóstolo de Cristo. A data em que são celebrados é marcada por um convite especial de doação. O óbolo de São Pedro pode ser considerada a maior demonstração de caridade do católico. Toda a coleta é destinada para a jornada da caridade do Papa em todo o mundo. E os católicos são convidados a contribuir com os irmãos mais pobres. São Pedro, ele, como o responsável pela igreja, ele é considerado como protetor das viúvas, ou seja, na época as viúvas não tinham previdência, não tinham pensão,
Então era dever da comunidade, da igreja, de dar realmente as necessidades àquelas viúvas da época. Hoje o óbolo vai além das viúvas. As doações atendem aos inúmeros projetos do Santo Padre voltados para crianças, idosos, vítimas de guerras, desastres naturais e refugiados. Um convite à reflexão sobre a vida de Cristo a partir de uma obra-prima da literatura mundial. Será lançado neste sábado em Belo Horizonte o livro Jesus e o Pequeno Príncipe, do padre Elias Souza. A proposta é mostrar como os ensinamentos de Jesus e a história do príncipezinho podem restaurar a esperança e o amor em nós. A ideia do livro Jesus e o Pequeno Príncipe surgiu em 1993, quando o autor, padre Elias Souza, estava no seminário. Inspirado no best-seller de Saint-Exupéry, a publicação propõe um exercício poético que envolve a literatura, a teologia e a psicanálise. Jesus e o Pequeno Príncipe funciona como metáfora da existência humana, na dimensão de que cada um de nós deve buscar reconhecer suas potencialidades e seus limites, e não sofrer nem por uma coisa e nem por outra. As experiências de vida do religioso serviram de bagagem para aprimorar a obra, que tem prefácio do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Duas coisas que me tocaram profundamente. Uma delas é quando Dom Valmor escreveu dizendo: o texto do padre Elias está na mesma direção da proposta do Papa Francisco, da valorização dos encontros, a cultura do encontro superando a cultura da indiferença. E a segunda coisa, a ideia de que nós, ao ler o livro, que é na verdade um pequeno ensaio, a pessoa também deve participar criativamente, topando o convite de, a partir dos seus encontros existenciais, continuar a escrita do livro. O Pequeno Príncipe é o segundo livro mais traduzido no mundo, atrás apenas da Bíblia. E a obra de Exupéry propõe uma reflexão filosófica, como, por exemplo, a perda da inocência das crianças à medida que vão se tornando adultas. Já o livro do padre Elias também propõe uma reflexão filosófica, só que nesse caso são os encontros e desencontros que acontecem ao longo da vida. Apesar do paralelo estabelecido com o Pequeno Príncipe, o livro do religioso não é uma publicação voltada para crianças. Não é um livro infantil, mas ele é, na mesma lógica usada pela Exupéry, quando escreveu O Pequeno Príncipe, a ideia é um livro para a dimensão criança que existe dentro dos adultos. O lançamento será neste sábado, dia 8 de julho, às 2h da tarde, na Livraria Leitura do BH Shopping, na capital. Estão abertas as inscrições para o 30º Congresso Internacional da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. O encontro será entre 10 e 13 de julho no Campus Coração Eucarístico da PUC Minas, em Belo Horizonte. A conferência tem como tema central Religiões em Reforma, 500 anos depois a conferência. Para se inscrever, basta entrar no site soter.org.br/congresso-2017. Outras informações pelo telefone 31 3319 4396. Em julho de 2016, as obras da Catedral Cristo Rei ganharam também uma base espiritual com o início do Terço Perpétuo. Desde então, todo sábado é dedicado ao Terço dos Homens no terreno, com a participação de diversas paróquias da Arquidiocese. Há um ano, o terreno da Catedral Cristo Rei se tornou base para o Terço Perpétuo. Neste período, mais de 2.000 pessoas já participaram. O objetivo desse terço foi criado por Dom Valmor como sendo um pilar espiritual que é colocado a cada sábado aqui na Catedral Cristo Rei. Todo sábado, grupos do terço das paróquias da Arquidiocese são convidados a participarem do encontro, uma extensão do trabalho desenvolvido em cada paróquia. Eu sempre gostei, né? Sempre fui católico e vou morrer nessa religião. E foi um amigo meu que me convidou. Aí a primeira vez eu não fui, né? Não, a segunda vez eu falei, eu vou lá experimentar. Se eu gostar, aí fui, gostei e estou participando até hoje. Tem 4 anos
Eu tenho muito a agradecer esse texto, porque tira você das ruins, né? Às vezes você está em casa, não tem nada a fazer, então você vai rezar e você está conversando com Deus, está livrando de muitas coisas, né? Luiz foi um dos fundadores do Terço dos Homens no Santuário Nossa Senhora da Conceição, na Lagoinha, há 4 anos. Está aqui, né? Nesse momento, isso é importante. A fé que nos trouxe até aqui e outras pessoas também, aquela busca que as pessoas veem, né? A necessidade de procurar Deus, né? E também a igreja hoje precisa mais dos homens, né? Tem muitas mulheres, mas os homens também têm que fazer parte. O terço nos aproxima de Maria. Muitos participantes deste grupo receberam graças e as atribuíram ao terço. Após um acidente grave de carro, Jandre é testemunha do amor de Deus. Marcas de roda dizem que havia nas minhas costas desse carro. É uma caminhonete e, no entanto, só houve o corte mesmo. Então passei por esse transtorno todo, mas graças a Deus eu estou aqui pela honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Nossa Senhora intercedeu. A fé e devoção a Nossa Senhora tocam os corações. O terço perpétuo na Catedral é uma oportunidade de agradecer pela obra que está sendo erguida e participar dessa construção. E não só se vive a pedra, mas se vive a vida espiritual, que é a vida da igreja e do mundo. Daqui a pouco eu volto com a terceira reportagem da série sobre festas juninas. Você vai saber mais sobre os produtos típicos e aprender uma receita deliciosa. É já depois do intervalo.